Olá, seja bem-vinda aqui neste canal, um canal que é criado para a glória de Deus. Eu sou a Paula Roberta, eu sou missionária, sou casada, mãe de uma filha linda. Nós moramos na Inglaterra e amamos transmitir a você o Evangelho de Cristo. Algo que Deus tem colocado forte demais no meu coração nesses dias é sobre nós voltarmos o coração para o nosso lar, para a nossa casa. E voltarmos o coração não significa que nós não podemos viver mais nada, né, extrafamiliar, como se tudo fosse ruim, prejudicial ou pecado. Não, não é isso. Mas o Senhor nos fala aqui de intimidade, o Senhor nos fala aqui de prioridade e o Senhor nos fala aqui de comunicação. Fala de zelar daqueles que o Senhor nos deu. Fala de cuidar daquilo que pulsa o coração do Senhor desde o início. A família. Não há nenhum outro bem tão precioso aos olhos do Senhor como a nossa família. E eu sei que muitas vezes é na nossa família que concentra o maior número de problemas, de dificuldades, é ali que nós demonstramos como realmente estamos. São essas pessoas que verdadeiramente nos conhecem e nós precisamos muito da ajuda do Senhor para saber como conduzir a nossa família, para cumprir com o nosso papel dentro do nosso lar, para tantas tarefas, tantos desafios. Querida, querido, você que está me ouvindo, eu espero que o Senhor Jesus ele ministre no seu coração. Enquanto nós vamos aqui falando, enquanto nós vamos aqui compartilhando da palavra do Senhor. É um desafio para mim estar aqui. Eu tenho uma filha de 8 anos, eu tenho um marido, graças a Deus, um homem de Deus, mas nós temos uma história, passamos por muitos processos, agora com esse processo de mudança para fazer missões, né, para cumprir realmente com o ID que Deus colocou no nosso coração aqui nesse país diferente, com uma outra cultura. Queridos, nós sabemos o preço, nós sabemos como é isso, nós entendemos de dificuldades, nós sabemos que muitas lutas que acontecem, elas realmente nos abatem, mas olha, os desafios maiores são aqueles que nós recebemos de bombardeio dia e noite. São as cargas, as informações pesadas, né, onde Satanás tem atuado, onde Satanás tem semeado, usado assim escancaradamente para poder vir trazer os problemas nos princípios, para poder vir desfocar a imagem do Senhor como centro da família. E eu sei que Deus já deve estar ministrando no seu coração acerca das dificuldades da sua casa, acerca daquilo que você está enfrentando. Eu quero ler com você rapidamente em 1 Timóteo, no capítulo 5, no versículo 8, um versículo, né, que Paulo estava escrevendo para Timóteo, dando a Timóteo algumas instruções. Ele fala das viúvas, de como elas deviam ser cuidadas. E no meio disso ele fala uma palavra, gente, que isso deve realmente ficar na nossa cabeça, ficar plantada no nosso coração, para que a gente não venha perder o foco na caminhada do dia a dia. Diz assim: porém aquele que não cuida dos seus parentes, especialmente dos da sua própria casa, negou a fé e é pior do que aqueles que não creem. Sabe que o Senhor ele nos traz um alerta, chamando a gente da pior raça possível, porque nós não cuidamos de dentro da nossa casa. Cuidar não é só alimentar. Cuidar não é só estar presente, mas esse cuidado, esse zelo, fala de uma entrega. Quando Paulo está falando aqui para Timóteo sobre o zelo com as viúvas, eles falam, inclusive, que se alguém em casa tem uma viúva em casa, ela não deve deixar essa responsabilidade para a igreja, mas ela mesma deve assumir a responsabilidade para com aquela viúva. Aqui o Senhor está ensinando para nós que nós temos que amar primeiro os de dentro de casa e olhar para a necessidade deles e sermos aqueles que falam: ei, eis-me aqui. E não precisa de você pedir ajuda para a igreja, embora a igreja sempre coopere. E não precisa de você ir buscar lá longe socorro. Eu estou aqui. Então o Senhor nos fala de uma responsabilidade para com as pessoas da nossa casa, para com os seus filhos, para com os seus pais. Quem são as pessoas da sua casa? Dê nome a essa expressão de amor. É a Maria? É o João? É o Tiago?
Qual é o nome dessas pessoas? Que número elas calçam? Quais são as características do amor que o Senhor está pedindo para você manifestar? É pequenininho? É alto? O amor, ele é um sentimento que se vê. O amor é uma expressão palpável. O amor é uma história que você conta do que você faz por alguém. Não é algo bonito, todo florido, romantizado, que você apenas diz que sente. Mas o amor, ele é um conjunto de obras que você faz não pensando em si mesmo, mas no benefício, em benefício do outro. E esse é o amor de entrega, esse é o amor que vem do Senhor. E nós só podemos amar a nossa casa porque Ele nos amou primeiro, entregando por nós, provando o seu amor para conosco, com a morte e ressurreição de Cristo, com aquela entrega e com toda a história que você já conhece. Quando eu falei aqui no início do vídeo sobre essas características que a família necessita, eu citei 3, eu citei a comunicação, eu citei a intimidade, eu citei prioridade. A comunicação, porque ela é a forma de você se conectar com as pessoas, porque você precisa aprender a se comunicar e porque não existe uma família forte que não se comunica. A comunicação, ela é o bem mais necessário que o Senhor nos deu. Essa questão de nós podermos nos expressar, de nós podermos falar, de nós podermos ouvir. Às vezes fazer caras bocas, porque isso também é uma forma de se comunicar. E isso é um bem, isso é uma preciosidade que o Senhor nos deu. E às vezes isso passa tão batido, porque a última coisa que nós queremos muitas vezes na nossa vida é ter comunicação, é ter que encarar os problemas, é ter que falar do que está doendo. Minha querida e meu querido, ore para que o Senhor te dê as estratégias certas de se comunicar para com cada um da sua casa. Para quem já leu sobre os temperamentos, sabe que cada um se comunica de uma forma. E é um desafio para a gente, principalmente como mãe, né? Saber a forma de comunicar com o filho, a forma de comunicar com outro, a forma de se comunicar com o cônjuge, a forma de se comunicar com o pai, a forma de se comunicar com a mãe. É desafiador. Mas sem a comunicação, sem um coração disposto a se comunicar para resolver as situações, não existe uma família forte. E hoje em dia as comunicações, elas são como? Online, né? É uma das coisas, acho assim, que mais nos assusta. Existe um modelo de comunicação que me inspira muito, que é quando o Senhor, ele precisa falar com Caim, sobre a história de Caim e Abel. Quando ele matou o seu irmão por inveja e ficou irado, né? Agiu ali pelo impulso, sem imaginar a tamanha consequência que sobreviria sobre ele. E eu aprendo muito com o jeito que o Senhor se comunica com Caim naquela hora. Porque em um momento de drama tão grande como aquele, Deus, ele vem nos trazer algumas lições. Eu não vou entrar nesse assunto específico, mas uma das lições mais importantes é estar pronto para resolver, é estar pronto em responder. Porque quando o Senhor perguntava para Caim algo sobre aquela situação, sobre o que ele havia feito, Caim não estava com o coração disposto a resolver nada. E aí, por causa disso, ele dificultava o tempo todo o diálogo. Se você lê a história em Gênesis, você vai perceber que mesmo diante da dificuldade de conversar que Caim colocava, o Senhor estava ali sempre trazendo Caim as respostas. O Senhor era como ele entendesse assim, Caim, não era essa resposta que eu queria de você, né? E acredito até que o desfecho dessa história poderia ser diferente para Caim, se ele tivesse uma comunicação com o Senhor mais clara, mostrando arrependimento. Então, a falta de um coração disposto para resolver as circunstâncias, as situações, elas dificultam tudo.
e traz consequências grandes. Então, o apelo desse primeiro ponto é falar para você, coloque no seu coração aquela disposição em conversar, em dar respostas certas, em assumir a responsabilidade pelos seus erros e em sentar, enfrentar a situação junto com as pessoas do seu lar para que a sua família seja uma família forte. Então, o primeiro ponto foi comunicação. Vamos falar agora de prioridades? Prioridades fala de você olhar de uma forma crítica, analítica, para tudo que envolve a sua vida e fazer escolhas certas, sabendo que realmente é necessário e importante. Hoje em dia a gente vive sempre com muitas desculpas prontas aqui na ponta da língua, para dar para tudo e para todos. A verdade é que os nossos filhos estão nos assistindo. E eles sabem muito bem quando eles são importantes para nós e quando não são. A gente não engana mais uma criança, não é como antigamente, né? Que uma criança, você queria embromar uma criança, conhece essa palavra? Fazer um embromation ali, e você conseguia com muita facilidade dobrar uma criança. Tirar a atenção dela de algo e colocar em alguma outra coisa. As crianças são muito evoluídas, elas têm muito mais informações do que nós tínhamos enquanto na idade delas. É diferente. É uma outra cultura, é um outro tempo. E nós, como pais, não conseguimos mais enganá-las, dobrá-las, ganhar tempo em cima delas. Eu moro com uma criança de 1 ano e meio. Todos os dias eu falo para minha amiga Letícia assim, eu não entendo como o João pode ser uma criança tão esperta. Todos os dias o João me assusta. Todos os dias eu fico assim, meu Deus, só 1 ano e meio. E eu fico de fato assustada, porque ele é muito à frente, até mesmo da minha filha, que só tem 8 anos, ou seja, não é tanto tempo assim, né? Não é as gerações passadas, mas eu me lembro dela com 1 ano e meio. E eu confesso para vocês que o João age exatamente como Alice agia quando tinha 3 anos. Então isso me assusta, mas isso me ensina muito, porque eu entendo que nós não enganamos as crianças. E sabe o que é pior? A gente acha que engana. E elas estão ali sentindo exatamente a porção de amor que nós estamos dando com as nossas atitudes. E talvez seja um amor bem escasso, bem seco, bem pouco, bem mirradinho, que não forma os nossos filhos como pessoas de fato importantes e amadas, que não sustenta as emoções dos nossos filhos, e que causa grandes buracos, deixando eles ainda mais suscetíveis, né, à mercê do que uma carência pode atrair. Já viu uma pessoa carente? Meu Deus! Como é difícil falar para uma pessoa que é muito carente que aquelas coisas que ela tem aceitado não faz bem para ela. Porque cria-se grande dependência emocional a partir dos buracos, das lacunas que não foram devidamente preenchidas com o amor de Deus, com o amor do Pai, com o amor da família. Então esse é um alerta, pai, mãe, vovó, vovô, tio, você que sabe que tem pessoas na sua casa que precisa urgentemente ser prioridade na sua vida. Talvez a sua prioridade é conquistar hoje. É trabalhar, é fazer seu pé de meia, é dar ao seu filho tudo o que ele precisa. E talvez quando o seu filho tem alguma carência, você é aquele que tem aquela resposta bem clichê. Meu Deus, mas esse menino, essa menina tem tudo o que precisa? Será que tem mesmo? Tudo o quê? Boas roupas, bons calçados, passeios bons nas férias, um bom celular. Será que é isso que vai educar o seu filho, levar ele ao entendimento pleno do filho amado que ele é e formar nele a força necessária para ele viver uma vida saudável, sem excessos? Uau! Nós precisamos tomar cuidado com as concessões que nós fazemos, como se o amanhã não fosse vir gritar na nossa porta. Nós precisamos de mais consciência. E eu falo a partir do que o próprio Senhor me ensinou. O Senhor, ele levou o meu coração de volta para o meu lar.
E olha que eu sempre fui uma mãe presente. E olha que eu sempre fui uma esposa presente. Eu sempre me esforcei, eu sempre procurei fazer o meu melhor. Mas o meu entendimento mudou. O meu nível de responsabilidade hoje é muito maior do que uns anos atrás. Porque eu compreendo que o meu papel, ele é vital, ele é primordial dentro do meu lar para que todos fiquem saudáveis, mente, corpo, alma e espírito. Eu ouvi uma palavra uns dias atrás que me encheu o coração quando um pastor disse isso. Nós somos corpo, alma e espírito. E nós precisamos entender qual área, quem dos três está gritando dentro do nosso lar quando surge algum problema. Será que é no físico dele? Será que é na alma? São os desejos? São os pensamentos? Será que é o espiritual? O que está faltando? Nós precisamos buscar no Senhor esse entendimento, esse discernimento, ajustar as nossas prioridades e entender que tudo que é demais, que tudo que é excesso nos prejudica, traz consequências para nós e para os da nossa casa. Então, você precisa analisar quais são as suas prioridades hoje. Eu quero chamar você para poder parar de mentir para você mesma, para você mesmo, parar de se enganar. O seu filho sente, a sua filha sente, a sua esposa sente quando você tem tempo para todo mundo e não tem para ela. Quando você é doce para falar com as outras pessoas, mas é ignorante para tratá-la. O seu esposo sabe quando você é boa com as suas amigas, mas não gosta de estar com ele. O seu esposo sente quando você faz tudo pelas metades, correndo, faz tudo de qualquer jeito, porque você tem a sua vida para poder cuidar. As pessoas do seu lar estão sofrendo as penalidades da sua alma arruinada. As pessoas da sua casa estão pagando o preço pela sua falta de posicionamento, pelas suas prioridades desajustadas. E isso não vai te levar a nenhum êxito. Sabe o que é o sucesso? O sucesso é quando as coisas acontecem de dentro para fora. É quando elas fluem naturalmente, debaixo da mão do Senhor. Porque o que o Senhor estabelece, Ele sustenta. Amém? O terceiro ponto é sobre intimidade. Eu tenho aprendido tanto, esse é um dos pontos que mais fala no meu coração de mãe, de esposa nesse tempo. Porque depois que nós mudamos para cá, eu tive mais tempo com a minha família, foi um processo de adaptação bem complicado, cheio de situações. E uma das coisas que ficou mais claro para mim é que Deus me ajudou muito a criar uma intimidade maior com a nossa família, porque nós assistimos a dor um do outro, a dificuldade um do outro nesse tempo. E foi muito gostoso ver como que é cada um, entender cada um e se curar junto, sabe? Se abraçar, pegar a causa um do outro para si e falar, não, essa é a minha dor também. Porque enquanto nós estávamos na nossa cidade, no meio da nossa igreja, do nosso povo que falava o nosso idioma, né, da nossa empresa, do nosso ganha-pão garantido, enquanto a gente estava naquele contexto que era favorável a nós, muitas coisas andavam como no piloto automático. Elas fluíam normalmente, né, no seu ciclo que já era pré-estabelecido. Aí o Senhor nos tirou daquele contexto e nos trouxe para um lugar totalmente diferente. Acredite, mudar de país, gente, é como zerar a sua vida. É exatamente isso. E aqui a única coisa que nós tínhamos era o abraço um do outro. E quando eu falo para você de intimidade, eu quero dizer de você ter espaço na vida um do outro. Sabe, lá em Gênesis, acho que no capítulo 2, né, Deus... Acho que no capítulo 2, o Senhor fala que Adão e Eva, eles estavam nus e não sentiam vergonha. E essa nudez, ela fala de uma transparência. Ela fala de um ter o outro por inteiro e não ter reservas. Fala deles caminharem juntos num só propósito. Fala deles serem um e não ter nada para esconder um do outro. Né? E será que o nosso lar tem esse nível de intimidade? Voltando aqui para Timóteo, né, para essa carta que nós lemos aqui no um pedacinho. Será que nós temos
esse cuidado, esse zelo de ser íntimo das pessoas de dentro da nossa casa? A intimidade, ela não é para ser estabelecida com bons amigos, na mesma proporção que é para ser estabelecida dentro do lar. Ela não é para ser estabelecida com um público aqui virtual, né, remoto, tanto quanto ela é para ser estabelecida dentro da nossa casa, com as pessoas que o Senhor confiou a mim e a você para cuidar. E por que nós gastamos tanto tempo com as outras pessoas? Por que nós procuramos, às vezes, sanar problemas dos outros e não olhamos para os problemas de dentro da nossa casa? Por que isso é tão automático hoje em dia? Muitas vezes eu pergunto isso, sabe? E eu percebo que a aparência é o que mais importa. E às vezes a nossa casa ela está como pegando fogo, mas a gente está conseguindo manter uma vida saudável, aparentemente bonita, bem redondinha, do jeito que as pessoas gostam de curtir. A penalidade disso vai bater na sua porta. A conta vai chegar. Então essa palavra ela é um alerta para você compreender que você precisa restaurar alguns altares dentro da sua casa. Você precisa olhar para como que está a intimidade, não só entre você e seu cônjuge, mas também entre os filhos, entre os pais. Eu não sei como é o seu lar, mas tudo que eu te falei aqui são elementos santos, para que o seu lar tenha paz e esteja alinhado com o propósito do Senhor para a sua família. Ei, a sua família ainda tem jeito. A sua família está debaixo das mãos do Senhor. E você pode começar agora um clamor para que esses ajustes comecem a fluir a partir de você, a partir desse entendimento que o Senhor está causando no seu espírito agora. Nós somos corpo, alma e espírito. E nós precisamos ser íntimos o suficiente da nossa casa, dos nossos, de dentro de casa, para poder saber qual dessas 3 áreas estão gritando quando surge um problema. Você sabe discernir se é o físico da sua esposa, ou se é o emocional dela, ou se é o espiritual que está precisando de reforço, de intercessão? Você sabe discernir quais dessas 3 áreas gritam quando o seu filho traz uma demanda para você, aquele problema que às vezes você não tem a menor ideia de como você vai resolver? O Senhor está chamando você, homem e mulher, para se posicionar agora, hoje, para ser o sacerdote ou para ser a mãe espiritual que o seu lar precisa. Se posicione. Talvez o seu lar agora precisa de uma mãe. Uma mulher que se levanta e fala, opa, como Débora, né? Esse povo precisa de uma mãe. E eu vou guerrear pela minha família. Eu vou interceder. Eu vou orar. E o Senhor vai me ajudar a ser bênção no meio desse vento, desse vendaval aqui. E isso vai cessar. Talvez está precisando de um sacerdote, um homem que saiba proteger a sua família, que comece a reajustar as prioridades, que pegue na mão dessas pessoas dentro da sua casa e fala, nós estamos todos sem forças, mas nós vamos nos unir, nós vamos juntar essa força aqui e o Senhor vai acrescentar o que é preciso. Se posicione. Atitude é o que você precisa a partir desse entendimento que deve ser aplicado no seu coração agora, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, a minha oração, meu querido, minha querida, é que você seja agora alinhado pelo Senhor, para que a sua casa, para que a sua família não entre na estatística que estão criando agora, que estão fazendo por aí. Falando que todo lar vai cair por terra, que toda família vai ser desfeita, porque isso é um dado, isso é um número. Isso não é um número para mim, para você, isso é plano de Satanás. Mas como diz lá em Isaías, nenhuma arma forjada do inimigo vai prosperar contra você. Nenhum plano de Satanás arquitetado nas trevas vai prevalecer contra a igreja do Senhor. Vai prevalecer contra um homem de Deus, contra uma mulher de Deus que entra pro seu quarto, fecha a porta e clama o nome do Senhor. Invoca o nome daquele que tudo pode fazer pela sua casa, pela sua família, pelos seus irmãos, pelos seus pais, pelo seu casamento. Amém? Você é sal e luz e o Senhor vai fluir através de você. Eu conto com você para poder trazer respostas para o ambiente que o Senhor te plantou.
É a sua casa, o seu primeiro ministério. É aí que você vai manifestar primeiro tudo que o Senhor está fazendo na sua vida. É este lugar que de fato, de verdade, precisa do seu coração. Amém? Deus te abençoe. Em nome de Jesus, eu espero ter contribuído para a sua casa, para a sua família, ser uma família forte.